Depois do nosso último encontro, e eu fiquei pensando em gravar esse vídeo para vocês, mas devido ao corre-corre, antes do encontro eu tive uns dias de férias, então assim, acabei não tendo tempo mesmo para fazer isso, só hoje que eu pude fazer. Eu queria começar falando a respeito do professor Nilo. O professor Nilo é alguém que marcou minha vida, um camarada que me tirou de uma situação muito difícil na minha época de adolescência. Naquela época, o que a gente mais fazia era jogar futebol. E eu estava no meio da galera. Eu também jogava futebol. Só tinha um problema sério. Eu era ruim de futebol pra caramba e até hoje sou muito ruim. E quando o professor Nilo começou a dar aula pra gente, ele descobriu, trouxe pra gente o voleibol. E quando eu me descobri no voleibol, eu percebi que a minha área não era futebol e nem voleibol, tá? Mas eu conseguia jogar voleibol. Eu não era um dos piores. Tanto é que eu acabei, na época, sendo um dos construtores da quadra de areia que nós fizemos lá. O Nilo passou o trator na minha mão, falou: se vira aí, vai, busca areia, busca isso, busca aquilo. E eu, mais vários amigos nossos aí, eu lembro que eu era o tratorista, e outros iam na enxada, outros na pá, e a gente acabou construindo a quadra de areia de voleibol. E isso para mim foi determinante naquela época. Aí depois que a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo outros esportes que agradam e por aí afora. Mas para mim ficou muito certo, que naquela época eu entendi que futebol realmente não seria o que eu deveria fazer. Bem em frente à quadra ali, onde nós construímos, tinha uma sala que ficava fechada. Era um porão, na verdade, e naquela época lá o professor Iraí resolveu nos ensinar. E ele então dava umas aulas pra gente de reposição. Na verdade não era reposição, porque era um complemento que ele dava pra gente se situar melhor na matéria dele. E foi muito legal aquele período. Era de manhã, ele dava essa aula pra gente de manhã, não lembro se era no sábado, que dia que era. E foi naquela fatídica sala que o Guzinho levou o apelido de Pirsui, porque tinha um banheiro no fundo e alguém acabou usando o banheiro sem poder dar descarga, que não tinha descarga aquele banheiro. Dizem que foi o Guzinho, até hoje eu não sei, eu só sei que eu não fui, tá? E o Guzinho então, quando foi dito que ele tinha feito o serviço lá, ele disse que quem desdenha quer Pirsui. E esse quem desdenha quer Pirsui ficou marcado. Mas uma coisa que o Iraí me falou naquela época que me chamou muita atenção é que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Matematicamente falando, na ciência, isso é natural. A menor distância entre dois pontos é uma reta, E eu fiquei pensando, de que adianta uma reta se você não sabe para que lado ir, De que adianta uma reta? Eu, por exemplo, estava numa reta do futebol, jogar futebol, todo mundo jogava futebol. Era Rio Novo e futebol, mas futebol não era a minha área, infelizmente. Eu lembro de ótimos jogadores, O Osmani jogava muito bem, eu lembro do Quimo, que jogava muito bem, o Nilson jogava bem, o Daila dava lá suas pauladas também, jogava bem, da nossa turma aí. E então eram vários que jogavam e que eram bons, mas eu honestamente não era. E minha reta tinha que ir para outro lado, Para que lado eu iria? Então eu fiquei pensando, já naquela época, que adianta eu ter uma reta se eu não sei exatamente para onde ir. Eu ouvi esses dias uma ilustração muito interessante de um samurai que ficou sabendo que o país vizinho estava em guerra e eram amigos, e ele resolve então pegar o seu equipamento, seu melhor cavalo, sua melhor espada, pegou todos os acessórios da guerra e foi para a guerra, e partiu para a guerra.
E chegando lá, na hora que estava chegando já na estrada, a caminho, ele encontrou um senhor bem idoso e aquele ancião perguntou para ele para onde ele estava viajando, o que ele estava fazendo, e ele disse para onde que estava indo para a guerra. E aquele senhor disse: será que eu posso ajudar o senhor? E ele falou: olha, o senhor é um senhor idoso, como é que o senhor vai me ajudar? Não tem como o senhor me ajudar, não, o senhor não pode fazer nada por mim. Eu já estou preparado, eu já tenho tudo que eu preciso, e na verdade eu não preciso de ajuda nenhuma do senhor. E aquele senhor abaixou a cabeça e disse: olha, eu só queria falar uma coisa para você. Você está indo para o norte e a guerra é no sul. Ou seja, ele estava totalmente desfocado do seu real objetivo. Bem, gente, eu estou dizendo tudo isso para vocês para lembrar aí o passado, os nossos relacionamentos, né? Mas eu fiquei pensando a respeito daquilo que o professor Niro perguntou, né? No último encontro nosso. Por que Jesus morreu para nos salvar? Tá? E eu fiquei pensando, né? Depois a gente respondeu ali na hora, o Didi falou, eu falei alguma coisa e tal, o Didi depois escreveu. E eu sei que a leitura acaba sendo pesada, a gente acaba não lendo. E eu espero que vocês ouçam esse vídeo, uma hora de folga que vocês tiverem também. Eu pensei que é algo muito sério que a gente tem que pensar seriamente. Porque nesta pergunta, por que Jesus morreu para nos salvar, envolve várias questões. Envolve justiça, envolve condenação, envolve absolvição, envolve aí substituição, né, de alguém que substitui, que está no lugar de outro. Então são várias questões que estão envolvidas aí, e eu penso que nós devemos tratar essa questão com muita seriedade, né? Por que Jesus morreu para nos salvar? E aí eu fiquei pensando, né, em alguma forma de responder isso. É claro que essa é uma resposta que vem sendo feita há 2000 anos e que muito se fala, muito se escreveu, muito se colocou a respeito disso, a ciência toda tentando explicar a verdadeira, se Jesus existiu realmente, se não existiu. E aí eu me lembrei de um texto que Paulo escreve aos Romanos, e os Romanos, vocês sabem que são os precursores da nossa lei, né? Tudo que nós temos de lei hoje começou com os romanos, com o Império Romano, né? E até basta ver os nossos fóruns, que até pouco tempo era escrito fórum com V, meio no estilo lá de romano, né? Mas tudo que nós entendemos de lei, de justiça, passa por aí. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás eu fui convidado a falar na formatura na turma da formatura da Toledo e do Direito, e eu preguei naquela noite lá na formatura da Toledo, e eu pensei muito a respeito dessas questões. Eu tinha que falar para acadêmicos do direito, e eu fiquei pensando a respeito dessas coisas, né? E quando Paulo escreve aos Romanos, ele trata seriamente a respeito de questões de justiça, de condenação, de absolvição e de tudo isso mais. E eu queria então ler para vocês um texto que fala a respeito dessas coisas, e ele é muito interessante porque ele dá um resumo da nossa real situação, né? De por que estamos condenados, tá? Então Paulo, escrevendo aos romanos, que entendiam de lei, que entendiam de regras da lei, ele diz o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças,
mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Amém. Gente, eu penso que nós não temos muita alternativa. Ou nós cremos na Bíblia, no que a Bíblia diz, ou nós entregamos-nos à própria sorte e seguimos o nosso caminho, tá? A questão é, se você crê na Bíblia, ou se você crê em alguma coisa que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que nós estamos condenados sim, que nós pecamos sim, que nós erramos sim, mas que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, proveu o meio para que nós pudéssemos nos salvar. A salvação, o que é que salva alguém? Se tem alguém morrendo no Rio Novo, o que é a salvação para ela? É tirar do Rio Novo, é tirar lá de dentro e dar vida novamente, né? Pela fé e pelas evidências todas, eu creio na Bíblia, tá? Hoje nós temos evidências científicas, né, para se crer na Bíblia. E ela sendo verdadeira, então nós temos que concluir que estamos com sérios problemas com Deus, que não seríamos capazes de resolver sozinhos. Se nós cremos e sabemos que ela é verdadeira, então nós temos sérios problemas com Deus e precisamos resolver, né? E eu penso que para a gente pensar um pouco na nossa situação como homem, como gente, como povo, como nação, como ser criado por Deus, algumas coisas a gente tem que responder. Não dá para ficar sem pensar nisso, né? Primeira questão, por que todas as civilizações, quando chegam no topo, se acabam? Por que uma civilização ela não consegue crescer, mas quase todas elas têm um começo, um meio e um fim, né? Onde fica toda a engenhosidade, a sabedoria dessas civilizações? Por que são destruídas, né? Porque no mundo altamente evoluído que nós vivemos hoje, né? A gente está falando aí a respeito, está vendo falar a respeito do G5, o novo chip que deve surgir aí, já está sendo lançado, que é uma revolução no mundo da comunicação, de tudo mais, e que deve transformar o mundo mais uma vez, né? A gente tem percebido que a ciência tem se duplicado rapidamente. A expectativa é que anualmente a gente consiga dobrar o nível de conhecimento. Eu fico me perguntando, por que gente tão expressiva, tão inteligente, tão sábia morre de depressão? A depressão é o mal que mais cresce nos nossos dias, né? Por que nações mais desenvolvidas do mundo são aquelas que lideram o ranking de suicídio, né? O pessoal da Suíça, recentemente, o governo fez um plano lá para fazer um salário para todo mundo em torno de $7.000, porque a nação tem tanto de dinheiro que não sabe o que fazer. Quem já foi na Suíça ou quem lê alguma coisa sobre a Suíça sabe como é que é aquilo lá, né? Entretanto, é um país com um índice de suicídio altíssimo, né? A gente tem que responder essas perguntas. Por que a humanidade nunca consegue finalizar de boa maneira as coisas, né? Por que a gente sempre está caminhando do lado errado, né? Por que a gente sempre consegue destruir? Hoje se fala bastante, né, retornando aí, a respeito da Terceira Guerra Mundial, né? A Terceira Guerra Mundial está para acontecer, né? Por que uma civilização tão... Então, gente, eu estou dizendo isso para vocês, né? Para dizer que tem alguma coisa errada com a humanidade, tá? A gente gosta de viver, a gente vive, a gente
torce, a gente briga, a gente luta, mas a gente tem que concluir que há alguma coisa errada com a humanidade, né? E então, se a humanidade está assim, se as coisas, alguma coisa tem de errado conosco. E quanto a Jesus, então eu queria dizer pouca coisa, já que para mim ele é a resposta para tudo. Mas quanto a Jesus, a gente só pode ter duas conclusões, tá? Ou Jesus era quem ele dizia ser, ou Jesus é quem ele diz ser, né? O Filho de Deus, ou Jesus é o mais louco que já existiu, o mais doido, pirado que já existiu, né? Eu naturalmente fico com a primeira. Jesus é o Filho de Deus. Você tem a opção de ficar com quem você quiser. Se você quiser ficar com os seus conhecimentos, ficar com aquilo que você é, com o que você creu até aqui, não tem problema. Mas você vai ter sérios problemas. Eu creio no Jesus, que diz que é o Filho de Deus e que morreu para me salvar e que disse que eu estava condenado, que eu estou condenado, né? Eu creio nele e eu reconheço que ele é o Filho de Deus. Pessoal, bom falar com vocês, abração a todos, né? Aos que vieram para o encontro, os que não vieram, a todos que ali estiveram. Todos nós temos a mesma origem, temos a mesma história, tivemos a mesma criação, as mesmas, mesma formação praticamente, temos muitos primos ali, né? Eu particularmente tenho um monte de gente primo ali, primo, e é um prazer enorme estar com vocês, né? Falar com vocês. É claro que de Campos Novos cada um tomou seu rumo, e o Daila levantou uma questão muito interessante que eu nunca tinha pensado nisso e acho que realmente o Daila tem razão. O fato de Campos Novos ter sido uma cidade turística, isso implantou em nós sentimentos de mais longos, né? mais para a gente correr, conhecer, se desenvolver. E a gente tem referências hoje pelo país todo de campos novenses, né? Eu acho que todos nós gostamos do turismo, talvez porque desde lá a gente já pensava nisso. Abraço, bom dia para vocês.